Bom, uma das perguntas mais frequentes que vocês fizeram é a parte da fase 2, desenvolvimento de força. E aí nada mais é do que a periodização, né, gente? Se a gente pegar o modelo clássico lá, linear, que é você começar com volume alto e diminuir o volume, aumentar as cargas, batendo um pico de força máxima e potência, cara, nem no esporte isso funciona. Raramente você vai ver um esporte, muito obrigado, que a gente consegue alcançar um pico de força máxima e potência exatamente na competição. Então, na prática, o que a gente mais visualiza é a periodização não linear ou em bloco. Só que dentro do treinamento de força, a gente tem diversas variáveis que permitem ajustar isso. Mas é por isso que a gente agrupa em duas grandes variáveis, que são as variáveis de volume, certo? E as variáveis de intensidade. Então, se a gente pensa em volume, o que a gente está pensando? Em número de sessões na semana, no dia, frequência semanal de treino, número de repetições. Mas isso é muito abrangente para a gente controlar cargas de treino. Então, uma das principais variáveis que a gente utiliza, se a gente vai ver à frente, é o número de repetições na semana. Geral. Porque a maior reflexão, assim como o volume de carga, é de volume de trabalho. Como é que a gente chega nessa conta? Você pode calcular só o volume de repetições geral na semana, dentro do volume, ou volume de carga. O que é volume de carga? É série vezes repetição vezes carga. Aí você vai ter a quilagem da semana. Pô, mas isso dá maior trabalho. Irmão, quer moleza? Vai fazer TI, tô brincando. Mas assim, tem aplicativos que permitem fazer isso hoje, cara. Aplicativo de treino, você vai registrando carga do exercício, série, coloca ali o número de repetições e ele vai calculando o volume semanal para você. Mesmo na fase de reabilitação, eu sou de reabilitor e treinamento. Aqui a gente já está na fase 2 de treinamento. Sim. Você utilizaria isso uma vez por semana? Deixa eu ver. O que é a pergunta dela foi o seguinte, mesmo na fase de reabilitação, se a gente aplicaria esse volume. Quando eu falo de fase 2 aqui, não é separando a reabilitação de uma pessoa saudável. Isso é importante dizer. Porque a pessoa, quando ela chega na fase 2 de retreinamento, ela já saiu daquele quadro álgico e de limitações. Mas você utilizaria isso 2 vezes na semana? Não, o cálculo de volume? Semanal geral. Geral. É calcular volume de repetições e carga para a semana. Porque vamos pensar o seguinte, dentro do treinamento de força, a gente divide em exercícios diferentes, em cargas diferentes. Mas, gente, para o corpo humano é o quê? Quantos quilos você mexeu essa semana? É isso. Com quantas repetições você trabalhou essa semana? Para o sistema, é isso. Então, quando a gente fala de controle de volume, é basicamente pegar essa variável de volume e progredir semana a semana. Isso é exposição de capacidade de trabalho. Lá no começo da aula, uma das primeiras coisas que eu falei foi a relação de proporção de recuperação e trabalho, lembra? Que para uma pessoa que está numa lesão inicial, a gente passa 80% do tempo com estratégias de recuperação e 20% com capacidade de trabalho. Na transição do retreinamento, quando eu chego na fase 2, penso o seguinte, se a capacidade de recuperação estava aqui em cima, eu começo a fazer o que com ela? Diminuir. Eu começo a aumentar a demanda de quê? De trabalho. Só que essa demanda de trabalho no treinamento de força, ela vai envolver basicamente controle de volume. Quantas repetições eu vou programar para essa semana? E é isso. Quantas repetições para a próxima semana? Quantos quilos eu vou programar? Eu acho que um dos grandes problemas dos professores de musculação, quando pega o iniciante, é esquecer que aquilo é um corpo. Aí o cara vai, monta 3 séries para cada exercício, são 10 exercícios, aí coloca até uma carga leve. Só que ele não entende que para aquela pessoa que não faz nada, um dia trabalhar com 600 quilos, por mais que seja leve, pro sistema já é uma sobrecarga. Aí a pessoa no outro dia está moída, cheia de dor, está inválida, não consegue nem voltar. Aí o professor falou assim, é normal. A dor é normal. Peraí, gente. Você está pegando um iniciante. O que você ganha gerando um grande dano muscular nele, no curto prazo? Se a gente sabe que a adaptação neural é mais importante. Então é melhor aquele mamífero fazer uma série de cada exercício, aprender o movimento direito, voltar na quarta, melhorar os movimentos, voltar na sexta, ir para 2 séries, do que em um dia sair dali moído e falar, caraca, o treino deu certo. Pô, tem outro detalhe, cara, isso é cavar a própria cova, porque à medida que as pessoas se adaptam ao treinamento, você vai mudar treino. E a única coisa que a pessoa não vai sentir, às vezes, é dor, porque isso é muito relativo. Você mexeu um monte de variável, mudou a carga, a pessoa no outro dia tá bem. Ela fala, pô, esse treino novo aí, deu nada, hein? Mas quem criou essa cultura? Mais gente, né? Crava o próprio buraco, né? Acontece. Bem, e aí a gente tem os exemplos.
Uma estratégia é a quilagem semanal e a outra ela é bem simples, que é o cálculo de carga interna. O que é a carga interna? Pensa numa escala de 0 a 10 de esforço, foi? 0 a 10. Sendo que uma nota nessa escala 9 e 10 é quando você termina o treino vomitando, sabe? Foi aquela sessão que você falou, tudo ficou preto, não consigo sair do chão, preciso ficar 10 minutos deitado. Isso é uma nota 9 e 10, tipo, pós-treino. 6, 7, você saiu cansadinho. Mas por que é importante explicar assim? Porque as pessoas são sensíveis, né? Aí você fala assim, qual foi o treino hoje? 10! Meu Deus! Não. Nota 9 e 10 é aquele treino que você fica no chão uns 10 minutos. Pra falar, será que eu consigo ir pra casa com ajuda? Preciso chamar um Uber, né? Isso é um treino 9 e 10, só para exemplificar. E tem outro detalhe. A pergunta da nota, ela tem que ser feita 30 minutos depois da sessão. Por quê? Porque geralmente as pessoas dão a nota com a impressão do último exercício. Até em estudo científico, a escala de percepção ela é feita 30 minutos depois. Às vezes o último exercício do WOD foi punk. Aí você pergunta a nota, 10. Aí dá 5 minutos de intervalo, tá ali, ó, trocando ideia com os outros, de boa. Não. O ideal da nota é 30 minutos o quê? Depois, que aí a pessoa tem uma percepção melhor da sessão. E aí você pega essa nota e multiplica pela duração em minutos do treino. Isso vai te dar uma variável, que a gente chama de carga interna. E aí se você colocar isso numa planilha de Excel e for anotando, você vai ter todas as variações de carga interna ao longo das sessões de treinamento. É um parâmetro simples, cara, extremamente importante de controle de carga. E até num processo de mais capacidade de trabalho, né? Porque treinamento de força é relativo, né? É muito difícil você ter um esforço que vai te atenuar. Mas em treinos metabólicos, mais voltados para HIIT, intervalado, você tem um parâmetro de controle muito melhor, tá bom? Ali é a duração do treino em minutos. Você multiplica a nota da percepção pela duração em minutos, tá bom? Aí a gente chega nas janelas de referência, seguindo o modelo ali do The System, dos soviéticos. O planejamento para o iniciante, que vocês gostam de referência, isso é importante, né? É que a gente estabeleça uma margem de até 1.000 repetições por mês, tá bom? Vai falar, pô, 1.000 repetições? Cara, a pessoa que treina 4, 5 vezes na semana, 10, 12 exercícios, é mais ou menos isso aí. Mas aí é volume de trabalho. Para um avançado, e aí avançado, gente, a gente pode colocar aí 6, 7 anos de treino, tá? Treino, não é treino fofo não, é treino consistente. Aí é uma pessoa avançada. Uma margem de 1.000 a 1.200 repetições por mês. E um atleta de elite, esse ciclo de semanas vai envolver em torno de 1.600 repetições por mês. Tá bom? Já é um parâmetro de referência. E aí, para intensidade, a gente pode usar diferentes parâmetros. Teste de um RM é interessante? Só na teoria, né? Porque na prática ninguém vai ficar parando seu dia de treino para avaliar a carga de um RM. Mas, quando a gente vai treinar potência e não tem muitos recursos, o que a gente utiliza é o seguinte. É uma predição de um RM por equação, estipula uma carga de 70%, 80%, 45%, e aí você consegue treinar com ênfase em força máxima, ênfase em velocidade da força, a partir da predição de um RM. Uma outra estratégia é repetição em reserva, você já deve ter ouvido falar em algumas aulas, pelas escalas de 90%, 80% de repetições em reserva. É um mecanismo bem interessante, mas tem um problema. Repetição em reserva só é fidedigno para intensidades acima de 80%. Quem nunca ouviu falar em repetição em reserva, levanta o braço aí. Todo mundo já está habituado com isso de alguma forma? Então o que eu quero dizer? Eu vou para um agachamento. Eu falo para meu aluno, olha só, você vai deixar 2 repetições de reserva. Então eu estou numa margem de 80%. Joia? Nessa intensidade alta, para a gente que é treinado, você consegue entender o que é deixar uma repetição, o que é deixar 2. Agora, se eu chegar para você e falar o seguinte, você vai treinar 60%, vai deixar 4 repetições. Cara, 4 repetições de reserva já é uma percepção muito ampla de intensidade. Então, a repetição em reserva ela funciona em margens altas, 80%, 90%. Então, na fase 2, para treino de força, zonas mais metabólicas, repetição em reserva é legal. Agora, para treino de velocidade e potência, quais são as melhores estratégias? Ou você usa a predição de um RM para ajustar a carga, ou você vai usar alguns mecanismos como controle de velocidade.